Paz, meus irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, Caxias, na congregação Jardim Santa Marta do Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Caxias. Estou aqui para ministrar mais uma lição da Escola Bíblica, lição de número 12. Quando Deus se revela ao homem. Sempre lembrando os irmãos no início desse vídeo, que esse vídeo tomou como objetivo aqueles nossos irmãos que por motivo de trabalho, de estudo ou de enfermidade, ou ainda motivo de dificuldade no momento da pandemia de locomoção, não pode estar presencialmente na escola dominical, pois nesse trimestre já voltamos a estudar presencialmente. Agora, nesse domingo, nós estudaremos pela última vez na Escola Bíblica Dominical no ano 2020, já que no último domingo, no horário da Escola Dominical, teremos a Assembleia da Igreja. Então vamos aqui à lição de número 12. Texto áureo. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó 46. Verdade prática, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. E a leitura bíblica em classe se encontra em Jó 38, de 1 a 4, 39, de 1 a 6, 40, 15 a 18, e também o 24, 41, do 1 ao 3. Depois disso, o Senhor, Jó 38, né? Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Jó 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo de seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões do jumento bravo, ao qual deu ermo por casa e a terra salgada por moradas? Jó 40. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Seus ossos são como tubos de bronze, a sua assada é como barra de ferro. Poder-lo-iam porventura caçar a vista de seus olhos, ou com laços de furar o nariz? E o 41. Poderás pescar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Vamos aqui, então, o objetivo geral do autor da lição para esta lição. Mostrar-se que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhes os seus propósitos. E objetivos específicos dele é ensinar que Deus se revela aos homens. Pontuar que a criação expressa a glória de Deus e acentuar que a nossa justiça jamais se sobreporá à divina. A introdução da lição de hoje diz: nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e responder quem de fato age com justiça no mundo. Lembrando mais uma vez, sempre está acabando relembrando, né? Às vezes algum irmão pode ver um estudo e por algum motivo não ver o outro vídeo, ou até mesmo não, por algum motivo não ler a lição da Escola Dominical. Estamos estudando o livro de Jó, que começou lá no início com aquela reunião entre Deus e os seus anjos. Satanás também apareceu. Deus perguntou a ele de onde ele está vindo, para onde ele ia, o que ele estava fazendo. Ele disse: veio de rodear a terra. E o Senhor disse para ele: viste meu servo Jó, fiel, temente, justo, que se desvia do mal.
E aí Satanás disse, se tirar os bens, né, o Senhor abençoa ele com coisas, com bens, com situações, e aí por isso que ele é fiel ao Senhor. Se tirar, ele vai negar, ele vai blasfemar. E aí Deus permitiu que tirasse, e aí ele perdeu todos os bens materiais num dia e também perdeu 10 filhos. Continuou fiel ao Senhor. Novamente Deus se reúne, Satanás aparece novamente, e aí o Senhor falou, tá vendo? Eu não disse para você? Ele falou assim, se qualquer homem se tocar na sua carne, né, na sua pele, ele vai blasfemar. Então o Senhor falou, pode tocar nele, ou seja, neste caso aqui especificamente, lançar uma doença sobre ele, mas não pode matá-lo, né? Não pode tocar na sua vida. E assim, Satanás teve permissão de Deus, tocou na vida de Jó e ele ficou muito doente. A sua esposa disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse, você está falando com o maluco, receberemos de Deus os bens, não receberemos os males. Deus tirou, louvado seja o Senhor, falou essas palavras. Daí por diante, Satanás não aparece mais no livro. E teoricamente, olhando assim, né, de uma maneira geral, você não vê mais Deus se manifestando. Por isso ele fala aqui na introdução, quebrou-se o silêncio de Deus. Jó vem, no 3º capítulo, amaldiçoou o dia que ele morreu, que ele nasceu. Ele preferia não ter nascido do que ter nascido, ter vivido, ter passado tudo aquilo que ele passou de bom, e agora está passando pelo que passou, ficou um tempo em silêncio, seus amigos vêm, observam ele, ficam calados, mas depois ele faz Bildade e Sofar, começam a falar com Jó, acusando-o de pecado, e também na sua teologia, no seu pensamento, até o próprio Jó também aprendeu, justos recebem bênçãos e ímpios, pecadores, recebem males. Então, se Jó estava passando por aquilo, havia um pecado, havia alguma coisa. Também eles pregaram, ensinaram, falaram que Deus já estava distante, Deus uma ideia deísta, né? O deísmo só surgiu no século XVIII, mas é uma ideia ali já, naquele tempo, né? Até falamos na lição, né? Tudo que aparece hoje de novidade, que as pessoas dizem, novidade, vi a Bíblia aqui, e o que o pessoal prega não é isso não, é outra coisa. Isso já foi requentado, já no passado alguém falou isso, até nos tempos bíblicos alguém já tinha essas ideias erradas. Então, deísmo, nessa questão, Deus criou tudo, colocou leis rígidas para que o mundo pudesse funcionar, mas foi embora e ele não tem contato com o homem. Foi mais ou menos isso que ele disse. Depois há um capítulo sobre essa, e Jó respondeu a eles, Jó nunca blasfemou de Deus, Jó também não brigava com seus amigos, só questionava e até dizia, e aqui também a lição vai falar sobre isso, que ele queria ter a oportunidade de estar diante de Deus para se defender, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Seus amigos também não sabiam que era uma permissão de Deus que Satanás tinha feito aquilo. Depois vem um capítulo, que é o 28, sobre a sabedoria. Estudamos esse capítulo. Depois vem as palavras do quarto amigo Eliú, que era mais novo, que teve uma ideia um pouco diferente dos outros amigos, mas ainda assim a sua ideia continuava com a ideia um tanto quanto deísta, né? não igualmente aos outros, mas não era uma ideia correta. E aí quando ele se cala, Jó já tinha se calado também, ele fez uma última defesa depois da sabedoria, do texto que fala do capítulo 28 sobre sabedoria, e aí então Deus começa a se manifestar, que é a lição de hoje. Durante 4 capítulos, Deus fala com Jó. Até então, Deus não tinha falado a Jó, mas Deus estava presente, Deus estava aguardando a Jó. A lição que temos que aprender logo na introdução, Deus nunca vai nos abandonar. Às vezes, quando a gente está passando por luta, seja a morte de um parente, seja um desemprego, seja uma enfermidade na nossa vida, um problema sério na família, ou no trabalho, ou em algum lugar, a gente começa a olhar para o problema, achar ele tão grande e começar a questionar cadê Deus, onde Deus está. Eu quero dizer para você que Deus está ao teu lado, está te guardando, como disse o salmista, se não for o Senhor, os homens já teriam nos engolido vivos. Se não fosse o Senhor, você já teria perecido. Mas o Senhor está ao teu lado. Pastor, mas eu estou passando a luta. Luta todos os homens de Deus passaram, todas as mulheres de Deus passaram. O próprio Senhor Jesus Cristo veio a essa terra e passou também por dificuldade. Ele disse para a igreja que no mundo teríamos aflições, mas tendo bom ânimo, porque ele prometeu uma coisa, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e o apóstolo São Pedro nos diz que nós temos que lançar a nossa ansiedade diante dele.
Jó, esse aqui diz, o ápice do livro. Por que ápice do livro? Porque é o momento que Deus se manifesta. E aqui ele até fala de uma coisa interessante. As respostas, ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó queria respostas de Deus. Ele viu, foi perguntas de Deus, as quais ele não pôde, não sabia responder, nós vamos ver aqui. A revelação de um Deus pessoal. Ponto 1. O Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher, seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó. É o que nós acabamos de comentar aqui. Deus não está longe, Deus não está distante de você, Deus está presente. Ele está presente. Ele está cuidando de todas as coisas. Mas, muitas vezes, a gente não consegue entender, não consegue compreender, e aí a gente começa a questionar como em algum momento aconteceu com Jó. Até que quebrou o silêncio. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, como diz a nossa leitura aqui, o textual, e aí ele coloca não a tradução a qual está na lição, na leitura bíblica 40, na leitura bíblica, perdão, na leitura bíblica aqui da classe, aqui ele fala, Deus respondeu a Jó desde a tempestade. A palavra hebraica lá, porque a gente fala redemoinho, às vezes a pessoa não consegue entender. Redemoinho é aquela coisa que faz assim, aquele vento, né, e tal, mas é uma tempestade. Até eu estava lendo aqui o subsídio do professor Caramuru, e ele estava dizendo, é interessante, que Jó perdeu seus filhos numa tempestade, né, num vento forte que veio e bateu sobre a casa. E agora Deus manifesta desta forma a ele. Talvez Jó tivesse os seus medos e as suas dificuldades, mas Deus fala da forma que Ele quer. Às vezes você, a gente fala, às vezes coloca para os irmãos, ao momento, o momento da luta, o momento da dificuldade, o momento do problema, é o momento para você aprender de Deus. É o momento para você tirar as lições. E às vezes a gente fica olhando só o problema. Parte da dificuldade de Jó entender, e aí não é só dele, é dos seus amigos vindo questioná-lo, é só ver o problema. Por que eu estou passando isso? Por que está acontecendo comigo? E às vezes até começar a comparar com outras pessoas. Está acontecendo comigo, mas não está acontecendo com outros. Ou com outros, Deus agiu de uma outra forma. Não. Deus sabe todas as coisas com essa tua estrutura, minha estrutura, nossa estrutura. Ele não deixa nós sermos tentados além das nossas forças e, junto com as tentações, Ele também nos dá a condição de superá-las. Então, precisamos estar cientes disso, compreendendo isso. Vamos ao ponto, segunda divisão do ponto 1. Revelação de um Deus pessoal, ponto 1, e agora a subdivisão 2 é a poderosa manifestação de Deus. A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa. Lucas 5, do 11. Continuou Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixe, ao recolher as redes que havia lançado imediatamente, exclamou, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou a Pedro. Estou lembrando os irmãos que talvez possam não estar lembrados desse texto. Jesus chegou ali à beira, né, do lago de acho que é Genezaré, se não me engano, e Jesus não tinha discípulos ainda, não tinha chamado. Jesus pregava, mas não tinha se juntado a ele pessoas para estar, os apóstolos, né, os 12, que depois não vão ver qual ele chamou. Jesus chega ali e os pescadores, no caso Pedro e o seu irmão André, e Tiago e João, estavam ali lavando as redes porque tinham pescado à noite, tentado pescar à noite toda e não tinham pescado nada. Jesus pede o favor que eles emprestem o seu barquinho, afastando-se um pouquinho da praia, e possa então ele pregar à multidão. Depois que Jesus prega à multidão,
Então ele fala para Pedro: agora você vai lançar-te ao mar alto e lançar a rede. Pedro já ouvia falar de Jesus, Pedro já ouvia as suas pregações, não tinha uma convivência direta, mas Pedro então, ele usou a fé. Então ele disse: Senhor, pescamos a noite toda, né? Lançamos a rede a noite toda, não conseguimos pescar nada, mas na tua palavra eu vou lançar a rede. E quando Pedro lança a rede, os seus amigos também lançam a rede, a Bíblia diz que ele pega uma grande quantidade de peixe e quase o barco vai a pique. E aí Pedro sente-se então pecador e diz para o Senhor: ausenta-te de ti. Mas Jesus faz diferente com ele. Em vez de Jesus ausentar, chama Pedro, Tiago, João, André, para serem pescadores de homens, para serem agora apóstolos, para serem evangelistas, para pregarem a palavra de Deus. E aqui ele diz, ele compara os dois textos e diz: ó, não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, e este falava do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, com Moisés, em Êxodo 19, 16 a 19. Isto mostra que Deus não é impessoal, pelo contrário, ele é um ser que revela, que fala com homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. É interessante, o professor Caramuru até falou alguma coisa sobre isso, não só da manifestação de Deus, mas também da oportunidade do homem falar. Ele citou o exemplo de que Deus foi lá no Éden e conversou diretamente com Adão e Eva, mesmo depois do pecado, deu a oportunidade de Adão e Eva falarem sobre o seu problema. E assim ele fez também com Caim. Quando matou Abel, ele deixou Caim dar a sua versão. Deus apareceu a Jó. Jó não queria comparecer diante de Deus. Até disse em uma lições anteriores. Meu amado irmão, disse presencialmente, porque na igreja de Caxias, o pastor Paulo é o professor, eu ali participo da aula, dou algumas opiniões, mas ele que é o professor. Mas na congregação de Santa Marta, quando eu estou lá, eu ministro aula e disse, numa dessas lições a ele: estamos prontos para comparecer diante de Deus? Porque Jó queria. Jó achou que teria argumentos. Mas Jó tinha argumentos para falar com Deus. Temos nós argumentos para apresentar a nossa situação a Deus? Nós vamos ver aqui que foi uma coisa bastante diferente. Segunda coisa que tem aqui, muito importante. Deus não é um Deus impessoal. A manifestação de Deus a Jó, no meio da tempestade, do redemoinho, ela mostrou que a ideia de Bildade, ele faz Zofar e até um pouco da ideia de Eliú estavam incorretas. Um Deus que está longe no céu, sentado lá no trono e que não aparece, não fala, não conversa, não troca ideias com suas criaturas. Deus sim aparece. Deus tem que dar satisfação, não vê durante a lição aqui. Deus tem que explicar o que ele faz ou não. Não. Deus não tem essa obrigação, porque ele é todo poderoso. Eu tenho apenas que crer, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar, eu tenho que obedecer e fazer a sua vontade. Eu não tenho que questionar a Deus. Eu tenho que adorá-lo, tenho que glorificá-lo e tenho que verdadeiramente servi-lo. Deus apareceu a Jó. Deus manifesta a nós também? Manifesta. Mas a palavra diz claramente, lá em João capítulo 10, a ovelha ouve a voz do Senhor. É uma característica da ovelha. A ovelha animal. Eu vi uma ilustração, não sei nem contar direito. Alguém chegou e estava 3 pastores de ovelha, ali com as suas ovelhas, e todas misturadas, bebendo. Ele falou assim: você não tem dificuldade de depois de saber que é a ovelha de quem? Eles até meio que riram dele. E falaram para ele: chama as ovelhas aí. Aí ele chamou, ninguém atendeu. Aí o primeiro pastor foi e chamou as suas ovelhas. Só as ovelhas dele saíram no meio das outras e vieram e se colocaram perto dele. O segundo pastor foi lá e chamou as suas ovelhas. Só as dele vieram. O terceiro pastor fez a mesma coisa. É uma característica da ovelha animal. E tem que ser uma característica também da ovelha serva do Senhor Jesus. Ouve a voz do Senhor. E como é que Deus fala? Deus fala através de várias maneiras. Especialmente, e a maior delas,
através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Este livro aqui que você precisa ler, você precisa meditar, como diz o Apocalipse, bem-aventurado que ouve, o que lê e que guarda a profecia deste livro. Deus fala de outras maneiras, visões, revelações, sonhos, profecias? Sim, mas todas elas estão condicionadas a este livro e precisamos entender e ouvir a voz de Deus. Veja que a última parte desse diz, Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Certa vez me deram um livro, e quando eu abri este livro, um livro escrito por um autor, mano, na primeira parte do livro está assim, esse livro vai transformar a sua vida. Eu fechei o livro, guardei, está guardado comigo até hoje, porque eu não vou dar para ninguém esse livro, não vou dizer o nome também, nem o autor. E parei, não li o livro. Por quê? O único livro que transformou a minha vida é este aqui. Esse livro transformou a minha vida. Os outros livros vão me dar auxílio, vão me dar subsídio teológico, então, beleza, vão me ajudar a entender melhor. Eu estou dizendo que não podemos ler bom livro evangélico, não. A igreja de Caxias tem uma biblioteca com mais de 60 livros para ajudar os irmãos ali em assuntos de estudo. Ok? Mas o livro que transforma a vida é a Bíblia. Quem transforma a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E Jó foi transformado depois que teve esse encontro com Deus. Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto, entre os capítulos 3 e 37. Aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era no entendimento deles um nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar a sua sabedoria, mas diminuir a sua compaixão e misericórdia. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono, como está em Jó 23, 3, 8 e 9. Esse era o grande dilema do homem de hoje, pensar que Deus o havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí toda a sua angústia, desespero, por sentir-se sozinho e abandonado. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andamos somente por fé e não por vista. Deus está presente e próximo de nós. Que palavra maravilhosa nesse ponto 3, meu amado irmão. E a gente volta a dizer o que a gente fala sempre para o irmão. E às vezes até falando, a maioria dos irmãos que vai ouvir este áudio, esse vídeo, né? São irmãos que às vezes nem podem estar na graça do Senhor exatamente por uma dificuldade, uma enfermidade, ou até uma dificuldade de locomoção para estar na casa do Senhor devido à pandemia. São dificuldades, enfermidades, problemas. Mas mesmo que você que está ouvindo, vai ouvir este vídeo, esteja passando por uma luta, um problema, nunca ache que Deus te abandonou. Ah, pastor, mas Deus não tem falado comigo. Muitas vezes Deus tem falado da sua maneira e você não está conseguindo entender. Às vezes Deus está falando através até da enfermidade, do problema, do desemprego, enfim, do que está acontecendo na sua vida. Precisamos estar com nossos ouvidos atentos e ligados a Deus. Jó ansiava, ele queria apresentar seus argumentos a Deus. E quando ele foi apresentar-se a Deus, Deus não tinha resposta para ele, Deus tinha perguntas para ele. Deus tinha coisas que queria responder. Se Jó não tinha como responder, nós vamos ver aqui no ponto 2, no ponto 3. Eu não tinha o que dizer. Temos o que dizer diante de Deus? Temos o que falar com Ele? Temos. Temos que falar o quê, pastor? E podemos chegar diante de Deus no meio de qualquer situação. O grande problema nosso é que, no meio da minha dificuldade, muitas vezes eu deixo de orar, deixo de ler a Bíblia, deixo de ir na casa do Senhor, deixo de ouvir bons hinos, louvores, e fico lá agarrado no meu problema. Não. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo, um novo vivo caminho se abriu, na morte de Cristo eu posso entrar diante do Senhor. O que eu vou falar com Ele? Primeiramente, eu tomo como, não para repetir, mas como base o Pai Nosso. Não é para repetir, não é para ficar falando, Pai Nosso, está no céu, santificado. Não, a nossa oração não é repetitiva. É um modelo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome. Eu começo glorificando, exaltando, dizendo quanto Deus é eterno, excelso, maravilhoso. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Agradecimento. Obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor tem me dado. Ah, mas tem dificuldade, está faltando, tem problema, mas aquilo que eu tenho, é Deus que me deu.
Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. É pedir perdão a Deus e estar disposto também a perdoar. Abrir o nosso coração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a parte talvez mais difícil. Que a vontade do Senhor seja feita, mas a vontade dele é soberana. Temos visto aqui. Deus poderia agir diferente na vida de Jó? Poderia, mas ele agiu. E nós vamos ver, meu amado irmão, que isso foi maravilhoso para Jó. Domingo que vem nós estaremos presencialmente, mas estaremos ministrando aqui mais uma lição. Você poderá estudar a lição na sua casa e você vai ver como Deus mudou o cativeiro de Jó. E a vida final de Jó foi abençoadíssima, maior do que ele tinha antes. Mas uma coisa tinha diferente, como nós vamos ver no capítulo 42, quando ele fala: até agora te conheci de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ele tinha uma pequena experiência com Deus, de ouvir falar do Deus Todo-Poderoso, soberano, do Deus maravilhoso, mas agora, do El Shaddai, agora Deus apareceu a ele. E não apareceu como Deus que queria destruir a Jó. Apenas argumentou com ele. E mudou o seu cativeiro, abençoou a vida dele, porque Jó foi impactado com aquela presença. Precisamos ser impactados também, meu amado irmão, através da oração, através do jejum, através da leitura da Bíblia, através da palavra. O Evangelho tem que fazer diferença na nossa vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo. É isso que o Senhor veio fazer nesta terra. A maior bênção do Senhor é bênçãos materiais, é prosperidade, é carro do ano, é outra coisa. Deus pode nos dar todas essas coisas, mas essa não é a maior bênção. A maior bênção é nós temos a Ele como Salvador, como Senhor. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós vamos terminar este primeiro vídeo, não dá para fazer a lição em um vídeo só, e depois vamos gravar um segundo vídeo. Esse primeiro vídeo nós falamos da introdução e do ponto 1. No segundo vídeo nós vamos falar do ponto 2, ponto 3 e da conclusão desta lição de número 12. Louvado seja o nome do Senhor.